Boa noite, queridos. Hoje eu estou um pouco nervoso, vamos chamar assim, mas estou feliz de estar aqui para poder trazer uma experiência para os irmãos. Quando eu conheci a mensagem, quando me acheguei próximo de Cristo, eu não pedia de Cristo, não pedia de Deus uma prova da sua existência. Eu confiava na existência de Deus, confiava no poder de Cristo. Eu confiava no que poderia ser Deus para mim. Nunca pedi para Deus algum exemplo da sua existência. Nunca pedi para que Ele me colocasse uma prova, ou até mesmo para que Ele me mostrasse que Ele estava presente diariamente me cuidando. Mas confiava muito em mim, nos meus passos, nos meus caminhos. Sei que é difícil pensar assim como cristão, mas depois de um tempo eu comecei a refletir sobre isso e percebi o quanto Deus havia me cuidado. O texto áureo que foi lido no início da nossa reunião, texto de Provérbios 3, ele fala o seguinte, versículo 5, confia em Deus de todo o teu coração. Talvez precisava disso na minha vida, confiar em Deus de todo o coração. E eu venho trazer hoje, aqui na nossa reunião online, uma pequena experiência, uma experiência marcante. Hoje eu vim de carro com a minha filha para o local do estúdio, minha filha estava aqui, cantou junto com um grupo de louvor, e conversando com ela, eu disse para ela assim, filha, hoje eu vou contar uma história, eu vou relatar um testemunho, que eu não sei se você já ouviu, certo? Mas eu tenho certeza que você conhece essa história. Ela não sabia que história que era. Então, vou contar o meu testemunho sobre um fato importantíssimo da minha vida e da vida dela. O ano de 2010, para a minha família, para mim e para minha esposa, foi muito marcante. Foi o ano que a gente conseguiu nos assentar na cidade que moramos hoje, moramos em Campinas. Minha esposa conseguiu um emprego bom, minha esposa se afixou nele e estávamos com uma boa estadia na cidade. De certa forma, estávamos felizes e assim decidimos que o nosso próximo passo era ter nossa segunda filha. Nossa primeira filha já estava com uma idade já boa e já poderia ter duas crianças pequenas e iam crescer juntas e decidimos, vamos ter uma criança. Minha esposa engravidou. Ficamos felizes e estávamos contentes, estávamos tudo programado. E eis que ficamos sabendo da notícia. Teríamos outra menina. Era fantástico para nós. Queríamos duas crianças belas, bonitas, alegres, brincantes, que estivessem com a gente e crescessem com a gente. Eis que chegou o dia 27 de maio. 27 de maio é um dia muito forte para mim, muito marcante, pois aconteceu algo muito, como posso dizer, que tocou a minha vida. Acordamos logo de manhã cedo, minha esposa começou a relatar que estava tendo contrações e rapidamente fomos para o hospital que estava mais próximo da nossa casa. Chegando no hospital, a minha esposa foi ser atendida pelo médico de plantão, e eu fiquei na recepção fazendo documentação enquanto ela estava sendo atendida. Logo após, ela retornou para falar comigo, dizendo assim que a médica havia relatado a ela que ainda não havia dilatação suficiente para o nascimento da criança, que não estava tudo certo ainda e que poderíamos voltar para casa, que em breve, alguns dias ou algumas horas talvez, poderia estar ocorrendo o efetivo parto. Pois bem, voltamos para casa, certo? Conversei com a minha esposa sobre o assunto e disse que eu gostaria de estar com ela. E ela me falou o desejo que ela queria estar comigo também, certo? E eis que fui para o meu trabalho. Na época eu trabalhava junto ao Exército, certo? Antes de efetivamente ter me batizado, trabalhava junto ao Exército, pedi uma folga do dia para poder estar com a minha esposa. Foi-me concedido, voltei para casa e logo em seguida ela relatou que ainda continuava com contrações. Saímos rapidamente para o hospital que havíamos ido anteriormente. Isso, um intervalo de 1 hora, no máximo 2 horas. Chegando lá, novamente, mesmo procedimento. Cheguei com ela, levei ela para o médico, certo? Fiquei na recepção enquanto ela era atendida e iria fazendo as documentações pertinentes para uma possível internação. Logo em seguida, eu vejo um corre que dizia que ela deveria fazer um ultrassom. Achei estranho, porque estava tudo correto, toda a gestação havia sido de completa forma, perfeita forma. Logo depois que ela sai do ultrassom, eu fico sabendo a notícia que a minha filha ela está um pouquinho descansada, estava sentada na barriga da minha esposa. E por conta disso, a médica anterior não conseguiu sentir que estava pronto de parto. Mas o momento já era para fazer o parto de última hora, fazer com pressas.
Aí começa o nosso momento mais complexo. Fiquei na recepção novamente, minha esposa subiu para o quarto que iria ser o pré-quarto para a sala operatória, e eu continuei terminando a documentação, agora sim, efetivamente, para fazer a própria cirurgia, a própria cesárea. Queridos, é complicado pensar assim, como assim Deus aprovar isso comigo? Novamente eu digo que devemos confiar em Deus em todo o nosso coração. E o verso de capítulo 3, versículo 5, continua: não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Naquele momento, eu estava na confiança no que os homens estavam falando para mim. Pois bem, continuou o momento. Logo em seguida, o meu celular chamando, minha esposa me avisando: Cássio, eu estou indo para a sala de parto. Eu achei estranho, porque quando eu preenchi todo o documento que a recepção me pediu, eu falei que eu gostaria de assistir o parto. Gostaria de assistir a cirurgia. Logo em seguida, não sei o que aconteceu, eu creio hoje, eu tenho fé, que algum anjo estava comigo naquele momento. Porque eu segui junto com o primeiro segurança e falei com o primeiro segurança. Disse: meu senhor, eu estou aqui para o parto da minha esposa e ela está indo para a sala de cirurgia. Eu vou assistir esse parto. Eu posso subir? A primeira reação de segurança seria que não, você não pode. O seu lugar é ficar na recepção esperando até você ser chamado. E, irmãos, sem falar nada, ele me liberou para subir. Cheguei no andar da enfermaria, cheguei no quarto que ela havia me falado. Pois bem, chegando lá, não estava ela. Primeira enfermeira que eu encontrei no caminho, novamente eu digo para os irmãos: havia um anjo comigo. A única resposta que eu tenho hoje para isso é que tinha um anjo me guiando. Falei com a enfermeira, expliquei a situação. Eu vim para o parto da minha esposa me avisou que está indo para a sala cirúrgica. Eu preciso ir lá. E ela me indicou o caminho que seguir. Não perguntou se estava certo estar lá ou não, só me indicou o caminho. E, queridos, o que eu tenho para falar para os irmãos agora é muito verdade que eu não lembro o caminho que eu tomei. Eu segui um caminho e acabei num vestiário. Naquele vestiário haviam vários homens ali, trocando de roupa, botando aquelas roupas cirúrgicas, aquelas roupas verdes, colocando aqueles protetores de pés, toucas. E eu fui lá me vestir pronto para a cirurgia. Sabia que eu tinha que fazer aquilo, alguma coisa na mente dizia que eu tinha que fazer aquilo e seguir em frente. Novamente, creio eu, guiado por um anjo, cheguei ao local que minha esposa estava. Aquela cena para mim até hoje é muito marcante e sei que para ela também é marcante, que várias vezes nós conversamos sobre isso. Ela estava deitada, com roupa pré-operatória, naquelas macas geladas, que é somente a parte de metal, esperando a ser a próxima à cirurgia. Comecei a conversar com ela porque vamos ver o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que você está sentindo. E ela começou a falar uma coisa que até hoje me dói no coração. Ela dizia que ela sentia como se o seu corpo dela estivesse se esvaindo. Ela não tinha mais forças para resistir. Aquele momento, senti um calor dentro de mim, alguma coisa deveria ser feita. E novamente, encontrei uma pessoa certa no local certo. Encontrei uma pessoa ali e falei: olha só, minha esposa está aqui já faz algum tempo para fazer a cirurgia, fazer o parto. O que vai acontecer agora? O que eu tenho que fazer agora para acontecer isso? Sei que logo em seguida, um pouco tempo depois, ela foi atendida, fomos para a sala de parto. Conversando com ela, ela ainda estava se sentindo muito mal. Ela sentia o corpo dela se indo, sem força para seguir. Como foi um parto cesárea, foi com mais ajuda dos médicos do que com a própria força dela. E quando a criança nasceu, um outro detalhe que lembro muito quanto a isto, quando a criança nasce, os médicos fazem uma pequena avaliação para ver se a criança está bem, uma nota deles, certo? E essa nota foi muito baixa. A minha filha Paula, ela nasceu com problemas, ou melhor, ela nasceu com sofrimento fetal. Sentimos muito mal porque percebíamos que muita coisa tinha acontecido até chegar a esse ponto. Mas aí começamos a perceber que Deus estava no comando e que Ele pedia para nós que tenhamos ânimo. Lembre do verso de João 16:33, certo? Quando Cristo fala o seguinte: eu disse essas coisas, falando sobre as coisas que iriam acontecer, para que tenhamos paz neste mundo, porque neste mundo nós teremos aflições,
Contudo, ele pede que nós tenhamos ânimos, pois ele venceu o mundo. Eu não sei até hoje como eu saí daquela sala. Eu não lembro como eu saí da sala de cirurgia até chegar à recepção novamente. A única coisa que me mostra que Deus estava no meu comando. Deus estava me dando ânimo para continuar sabendo que iria seguir. Se você me deixar no hospital no mesmo lugar hoje, eu sei que lá foi a cirurgia, mas não sei nem como chegar lá, nem como voltar. Porque eu confio sim que Deus estava lá comigo, nos guardou, nos cuidou, nos deu força para seguir. Minha esposa, como toda mãe, logo depois que nasceu, ela queria ver a filha dela, porque ela foi levada novamente para o quarto de repouso, no dormitório que ela estaria, e a criança não foi levada até ela. Ela, logo em seguida que conseguiu acordar, ela levantou e foi com o soro dela, como se fosse uma muleta, guiando até a UTI NEL. E lá na UTI neonatal ela conseguiu ver a nossa filha Paula pela primeira vez. Chegando lá, não é uma visão boa de se ver uma criança que você cuidou durante tanto tempo, desejou há tanto tempo, dentro de uma incubadora. Mas isso mostrou mais ainda a necessidade que nós temos de Deus. Como que Deus necessita estar no comando da nossa vida. Por isso que nós devemos ter ânimo em continuar, porque Ele venceu o mundo e Ele nos dá força. Queridos, ficamos 10 dias, todo dia estando no hospital. Minha esposa entrava 3 vezes ao dia, eu entrava 2. Só víamos a nossa filha durante no máximo 15 minutos. Naquela incubadora, sem esperança do que iria acontecer no dia seguinte. Cada vez mais eu percebia que a minha dependência de Deus era total. Eu deveria me entregar ao Senhor e confiar nele. Pois eu volto ao texto áureo, Provérbios 3, 5, e vamos seguir para o 6. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Tenhamos bom ânimo. Hoje eu vejo a minha filha, ela esteve aqui cantando conosco, e vi que o meu anseio que eu tinha, a confiança que às vezes eu botava em homens, devia estar sempre focada em Deus. Deus fortaleceu ela, e assim como disse um dos irmãos aqui agora há pouco, antes de iniciarmos, ela está crescendo firme, forte, bonita, porque Deus está no comando. E queridos, possamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Depois que eu percebi o quanto Deus tocou o nosso coração, eu consegui ver que Ele está no meu caminho, Ele está me guiando, está me cuidando em todo o momento. Por mais que às vezes a gente não consiga ver, não consiga sentir, Ele está lá, mostrando o melhor caminho. Basta que confiemos nele. Queridos, esse relato, esse testemunho, tocou muito o meu coração na época, eu senti muito isto. De tal forma que a minha vida mudou. A Paula, nossa pequena Paula, mostrou como Deus está presente na nossa vida e como nós somos dependentes dele. O quanto nós devemos confiar nele de todo o nosso coração. Por fim, queridos, o texto de João que foi relatado antes, dizendo que devemos ter bom ânimo, eu junto com o texto de confiança, tenhamos bom ânimo mesmo nesses tempos difíceis, porque Deus está no comando. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie no seu entendimento, mas tenha confiança em Deus, que mesmo nesses dias difíceis, lhe dirá, tenha bom ânimo para continuar. Esse é o meu desejo a todos. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.